Muito bem, estamos de volta. Então, arrematando aqui a parte da fundamentação fática, que é uma parte importante, você tem que trazer aqui alguns itens que você depois vai utilizar como referência de fato constitutivo do seu direito lá na hora da instrução. Vamos ver, então? Eu fiz aqui essa listinha, ó. Na parte dos fatos, o autor vai indicar quando, onde, como se deu o evento danoso e as consequências que daí advieram. Como comentei para vocês, quando você envolve questões técnicas, você pode ter dificuldades nesse quando, como. Então, eu dei o exemplo da demanda de erro médico, que, como eu reportei, é uma das mais difíceis que existem. Eu estava lendo um texto sobre prova, um texto americano, e ele dizia: as demandas mais difíceis em construir uma boa prova são demandas de erro médico e demandas que envolvem família, porque muitas vezes você tem uma dificuldade, no caso do erro médico, de entender a dinâmica dos fatos. No caso de família é mais difícil, né? Porque você tem uma dificuldade das pessoas envolvidas, são todas suspeitas, impedidas ou incapazes, enfim, aí é um outro cenário. Mas essa situação do evento danoso, ela é muito importante que você tenha uma clareza a respeito deste cenário, porque na responsabilidade civil, um dos elementos mais importantes é o nexo causal, né? Você vai ter que mostrar aqui que aquele fato ensejou a consequência. Esse nexo causal é que pode ser bastante complicado. No caso do direito consumidor, aqui que a gente está abordando, envolvendo negativação de nome, a situação é mais tranquila. Por quê? Porque um nome negativado já é considerado um dano em si, né? Todo mundo sabe que numa cidade de consumo, ter o nome negativado é um problema de direito de personalidade. Eu não vou conseguir tocar minha vida tranquilamente por conta disso. Agora, num cenário mais estrito, que envolve, por exemplo, o erro médico, a situação é mais delicada. Por quê? Porque vários fatores podem interferir no nexo causal. Eu dei o exemplo do pós-operatório, né? O médico da condução vai dizer, olha, a cirurgia foi ótima, não tinha como eu prever nada diferente, que o problema no estômago ia dar problema na cabeça. O problema foi o pós-operatório, porque ele não cumpriu o descanso necessário, falei que não podia fazer movimento. E aí é daqueles momentos em que você descobre que o seu cliente mentiu para você, ou omitiu, não te contou, é verdade, doutor, eu trabalhei no dia seguinte, eu guiei, inclusive guiando eu bati a cabeça. O quê? Se ele guiou, bateu a cabeça, seu nexo causal está em grave perigo. Porque claro que vai aparecer, olha, na verdade, isso tem mais a ver com a batida na cabeça do que com a cirurgia. Percebem? Por isso que eu falei, quando envolver uma seara técnica, vocês fiquem atentos em relação a isso. Peçam para o seu cliente contratar um assistente técnico da área específica. Eu dei o exemplo do erro médico, mas isso vai valer também, por exemplo, para questão de construção, rachaduras que eventualmente possam existir no imóvel, problema da piscina que gerou vazamento. A gente juridicamente pode estudar esse aspecto, mas para conhecer mesmo esse nexo causal, esse liame todo, um técnico vai dar realmente um aporte excepcional para que a gente tenha um resultado melhor. Tudo bem? Então fica essa dica, né? Fiquem espertos. A gente trabalha a técnica jurídica, mas outras técnicas aí exigem um olhar interdisciplinar, multidisciplinar às vezes, né? Considerando vários elementos aqui para que a gente tenha um resultado bom e interessante. No caso da Gleison vai ser tranquilo, a gente não vai precisar aí ter grandes situações, já que aqui é uma situação, como eu disse, mais simples. Bom, expus os fatos, agora nós vamos passar para a parte da fundamentação jurídica. Como eu comentei com vocês, alguns estagiários se empolgam falando, não precisa, o juiz conhece o direito. Calma, né, não é bem assim, não empolga. É claro que o juiz conhece o cenário jurídico, ele vai manifestar-se e aplicar o direito, né, conforme a técnica jurídica, espera-se, né, aplicando todo o sistema jurídico, mas nosso papel como advogados é fundamentar. E eu tenho para vocês algo que daqui a pouco eu vou falar de novo, vou falar de pedido, que é o seguinte: tudo que você precisa convencer o juiz precisa estar bem detalhado na sua parte da fundamentação jurídica. Então, eu, por exemplo, abro vários tópicos, 1, 2, 3, 4. O meu pedido ele é curto, porque ele é só o final dos meus tópicos que eu já desenvolvi. O pedido é o grande finale, por todo o exposto, requer ser julgado procedente. Mas eu já falei da inexistência da relação jurídica antes, eu já falei dos danos, eu já falei do dano material, eu já falei do dano moral, eu já falei da obrigação de fazer. Ou seja, eu argumentei e fundamentei. Nada que está no meu pedido deixou de estar na minha fundamentação jurídica, ok? Nem o valor da multa.
Se eu quero uma multa de R$ 1.000 para não fazer mais negativações indevidas, eu fundamento. E por que eu quero R$ 1.000? Eu quero R$ 1.000 porque essa é uma empresa grande e valores de R$ 100 não têm o caráter pedagógico. Percebem? Isso tudo é estratégia. Para quê? Para evitar os assim, minha fominha quer R$ 1.000. Não, não sou fominha. Pode dizer, talvez até seja, mas não nesse aspecto. Na verdade, eu estou fazendo isso porque eu quero o caráter pedagógico, um caráter de desestímulo, porque se for um valor ínfimo, de que adianta, né? Então, me parece que persuadir o juiz é a nossa chance efetiva de concretização na parte da fundamentação jurídica. Então, vamos ver um pouco? Vejam só o que eu anotei para nós. Na parte do direito, a gente geralmente chama com essa rubrica, por fundamentos jurídicos, entende-se a consequência jurídica pretendida pelo autor decorrente dos fatos anteriormente narrados, que a doutrina menciona ser a causa de pedir próxima. Então, se eu já narrei a parte fática, eu já disse o que aconteceu, eu vou dizer, olha, agora incide o sistema jurídico e nós temos aqui alguns pontos para serem resolvidos, né? Você vai trazendo uma linha lógica, né? Então, anotei aí, vejam. Na parte do direito, é importante o seguinte, fundamente com base no direito material, expondo dispositivos legais que embasam a sua pretensão. Exponha com capricho, se o caso indicando trechos de doutrina e julgados que podem ser importantes para demonstrar a procedência do seu pedido, ok? O que é importante aqui? A gente já teve uma valorização maior de decisões, de doutrina. Hoje em dia está na moda a petição curta, né? Tem até alguns projetos sobre isso em alguns tribunais. Projeto petição 10 no Tribunal Gaúcho. Faça sua petição em 10 páginas. Isso é um tema super polêmico, né? Eu tenho, junto com o professor Luiz Delore, professor Marco Marinho, aqui de São Paulo, eu tenho um livro chamado Manual de Prática Civil, né? Tá na 11ª edição aí, pela editora Método, e nesse livro a gente trabalha aí a técnica, a estratégia. Vocês vão perceber ali que a primeira parte tem alguns modelos comentados, a gente vai contando o que a gente colocou, e na parte segunda a gente tem casos resolvidos também com as respectivas peças. Em algumas a gente coloca doutrina e jurisprudência, em outras não. Vai depender um pouco, né, do tipo de caso, da simplicidade. Responsabilidade civil, eu acho que é delicado, eu acho que merece doutrina, talvez não a genérica, né? Dever de reparação integral, que são coisas óbvias, mas às vezes em relação ao dano, né, o valor do dano moral, né? A gente sabe que o dano moral costuma ser mal visto em termos de valores, costuma ser rebaixado. Talvez se você encontrou um bom precedente, olha, eu gostei desse precedente, assim que eu queria que fosse no meu caso, R$ 50.000, destacar esse precedente. Mas vejam, você vai usar isso na parte útil, né? É uma frase que serve para você, você usa aquela frase do julgado, não fica transcrevendo ementas e mais ementas de acórdãos que não trazem essa mensagem. Mesmo a ementa inteira, coloca só a parte que é útil, a parte que é o cerne da questão, né? E aí, nesse cenário, você não vai precisar ficar tão, vamos dizer, expondo tanto esses teores. Até porque em alguns sistemas informatizados, né, você tem petições que nem cabem tão grandes. Então, em alguns cenários informatizados, consta assim, você faz a sua petição e se você tiver doutrina, jurisprudência, coloca como documento anexo, né? Você não vai ficar transcrevendo no corpo da petição, entra como documento. Isso é interessante, gente, porque o sistema informatizado hoje ele tem um problema de caber, né? Isso é um problema do tribunal, na verdade. Então, você vai ter que olhar isso também, né? Se o seu sistema informatizado, onde você está trabalhando, se ele permite essa abertura ou não. Aqui no ESAG de São Paulo, a gente pode fazer, né? O Tribunal de Justiça Estadual de São Paulo, a gente pode fazer as citações. Salvo engano, acho que é no Projude de alguns dos estados, aí eu estava outro dia vendo isso, que tem essa limitação, não cabe, a petição ela tem que ser um pouco mais sucinta. Isso é super polêmico. Eu dizia da petição 10 e eu, para mim, não concordo. Eu acho que a petição 10 é uma referência, mas em responsabilidade civil, por exemplo, às vezes não dá, né? E o advogado tem que ter liberdade para fundamentar conforme o caso. Entendo que tem um aspecto de raciocínio lógico, o professor Luiz Delore, né, nosso colega aqui, nosso professor, meu estimado coautor, ele gosta da ideia da petição 10, da racionalidade, né? Eu já sinto mais. Eu falo, não, peraí, eu acho que aí a gente está limitando essa autonomia do advogado, tal, mas enfim, aí vai, né, dependendo do olhar, dependendo do ângulo, né, o mundo pós-moderno é assim, né? Dependendo do ângulo de visão, tem um aspecto de razão, mas por aqui não, então tem que ir tabulando. Eu, por exemplo, nesse momento, acho que petição 10 é uma quimera e eu acho que tira essa autonomia do advogado para ele poder fazer essa fundamentação que ele quer. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei aqui na parte, no caso da Gleison, tá bom? Vejam só, dos fatos. O autor foi vítima de furto, né?
Relato completo. Um ponto importante aqui. Eu não vou transcrever para não ficar com os slides iguais, mas vejam que eu troquei o nome dele por autor. Isso é uma coisa importante, tá? Que eu sempre falo para meus estagiários. Pode voltar para mim, por favor. Quando você for fazer a sua petição inicial, usa autor, requerente. Ah, a pessoa não quer ficar repetindo autor. Demandante. Você pode usar essas três, por exemplo, informações. Reclamante é mais trabalhista, né? Há quem usa também. Suplicante. Acho que é um pouco desesperado, suplicante. Mas, enfim, alguns cenários, até do ESAG, né? Do informatizado, do sistema informatizado aparece. Mas eu gosto muito de autor, requerente, demandante, tá? Essas três aqui. Evite ficar colocando Dalgleison. Por quê? Porque ele é autor da demanda. Às vezes, durante o processo, você pode ter que citar alguém. Ah, o autor conversou com o Josemar, seu primo. Aí você coloca o nome do Josemar, porque o Josemar não é ninguém no processo. Mas o seu cliente, ele é autor, ele é requerente, ele é demandante. Se fosse execução, seria exequente. Então, evite ficar repetindo nomes das partes. As partes são autor e réu, requerente e requerido, demandante e demandado, né? Virou recurso, recorrente e recorrido. Isso fica mais técnico e evita. Eu mesma, às vezes, percebo isso. Evita confusões. De vez em quando vem meus estagiários com as petições, né? Ela da ação judiciária para corrigir. E aí, vamos lá, o Delosmar é o autor da ação de guarda contra a mãe do filho. E aí tá lá, o autor tem intenção de ter a guarda do filho. Porque Delosmar, numa certa oportunidade, que é Delosmar? É o autor. Ah, tá, é o autor, porque apareceu aqui o Delosmar, quer dizer, é melhor, né, você colocar autor. Delosmar, não, é o irmão dele que às vezes fica com a criança. Ah, bom, então aí a gente indica, tá? Irmão do autor, né? É importante sempre essa referência. O juiz, os auxiliares têm como referência as partes do processo. Isso é um viés técnico que me parece importante para evitar problema. Então, no caso aqui, eu fiz uma transcrição, né, dos artigos, eu não fiz aqui nos slides, mas é isso. E vejam o arremate que eu coloquei aqui. Expostos os fatos, é o último parágrafo. Passa-se a exposição da fundamentação jurídica que ampara a pretensão do autor. Geralmente é uma frase de fechamento para dizer, é isso, agora eu vou te mostrar como é que o direito acolhe, sustenta e suporta a pretensão que eu vou fazer. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu desenvolveria, ou desenvolvi, na verdade, tá feito, o caso do Dalgleison, tá? Vocês vão perceber que aqui agora eu vou explicar a parte do direito material que incide aqui. E que eu sou bem específica em trazer todos os tópicos bem delimitados. Porque, como eu disse, tudo isso vai ser a minha chance de convencer o juiz. O pedido é só o arremate final, né? Então, eu não vou ficar aqui deixando para a parte final. Eu vou trazer toda a minha argumentação aqui agora. E aí eu faço isso assim, veja. Do direito, da inexistência da relação jurídica e da incidência do Código de Defesa do Consumidor. O autor jamais celebrou qualquer negócio jurídico com o réu. Vejam, eu começo com essa história. Eu já contei os fatos de que ele foi furtado e eu quero dizer o seguinte, eu preciso declarar que não existe relação jurídica. Ele não fez compra e venda alguma. E mais, eu já quero que ele seja reconhecido consumidor por equiparação. Veja, se ele não celebrou o negócio jurídico, ele não é consumidor. Por isso que eu vou ter que explicar isso aqui bem feito. Quer dizer, ele não é consumidor, mas ele é vítima de um fato do serviço, que é esse erro que foi cometido pelo fornecedor, que no caso é o mercado. Então, eu quero que ele seja reconhecido. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já quero a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Eu quero a inversão do ônus da prova, eu quero todas as prerrogativas, né? Então, eu já estou configurando, né? Para dizer, ó, isso aqui não é uma relação civil normal, ele é vulnerável, ele teve seu nome usado, o mercado é um fornecedor experiente no mercado, ele podia muito bem ter checado, ele tem um setor responsável por fazer as checagens dos cheques, né? Então, assim, nós temos aqui uma diferença, nós temos um vulnerável consumidor de um lado e uma empresa que assume seus riscos no mercado. Então, é importante que tenha esse cenário. E aí eu vou fundamentar isso, né? O negócio jurídico jamais existiu, veja como eu anotei. A assinatura aposta no cheque não é sua, não tendo havido consentimento. A situação configura típico caso, portanto, de inexistência de relação jurídica. Eu pus 3 pontinhos porque aqui você poderia desenvolver mais. Você iria lá para o Código Civil, e aqui é uma argumentação sobre negócio jurídico, para dizer, olha, o consentimento é essencial para que a pessoa efetivamente celebre o negócio jurídico. Não havendo consentimento, não há que falar em existência do negócio jurídico. Então, eu estou no plano da existência. Não é nem que ele é inválido, né? Então, se não tem consentimento, não tem o que fazer, né? Veja, eu concluí.
essa parte eu repeti do outro slide, né? Assinatura aposta no cheque não é do autor, não tendo havido consentimento. A situação configura típico caso, portanto, de inexistência de relação jurídica, devendo ser declarada a inexistência do contrato de compra e venda celebrado no montante de R$ 2.500. Então, eu vou dizer, como ele foi furtado, ele avisou ao banco, o banco avisou o mercado, esse documento que circulava não deveria ter sido recebido pelo mercado como apto à celebração da compra e venda. Isso foi descuido do mercado. E eu não entro muito no descuido, por quê? Porque a gente vai defender daqui a pouco que a responsabilidade é objetiva, é risco da empresa. Se ela tem uma empresa, ela tem que fazer as checagens dela. Ah, mas não foi um descuido, aconteceu um problema. Não quero entrar na culpa. Eu quero entrar aqui, na verdade, no risco, que é isso que o sistema prevê. Então, por isso que eu vou pedir agora o Código de Defesa do Consumidor. Vejam só. A hipótese dos autos é marcada pela configuração de uma relação de consumo. O réu incidiu em fato do serviço, já que ignorou informações bancárias, aceitou o cheque fraudado e indevidamente negativou o nome do autor. Né? Então, eu vou agora configurar isso aqui, ó. O autor é vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Segundo esse dispositivo, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Tá? Esse artigo, gente, ele é um artigo muito bom, porque mesmo Dow Gleason tendo celebrado o contrato, ele foi vítima dessa falha na prestação de serviços da ré. Então, a ré cometeu esse fato do serviço, né? Alguns chamam de acidente de consumo. O fato do serviço geralmente é identificado com situações mais, vamos dizer, drásticas, né? Como, por exemplo, explodiu alguma coisa, explodiu o ferro de passar. Tem dois casos que me vêm à cabeça sempre quando a gente fala em fato do serviço, né? O fato do produto. O fato do produto me vem o caso da tampinha de Coca-Cola, que é um caso que ficou famoso aí na justiça brasileira, que a criança estava carregando uma garrafinha de Coca-Cola e segurando aquilo, a tampinha saiu e estourou bem no olho da criança. A criança ficou cega, foi cega por essa pressão dessa tampinha, né? E fato do serviço me lembra o caso do desastre aéreo da TAM. Em 2007, caiu um avião que fazia o trajeto Porto Alegre-Congonhas. Ele caiu aqui, né, na hora de pousar, ele derrapou e acabou pegando a Avenida 23 de Maio, né? E ao cair na avenida, pegou um taxista que estava na via, né? E aí veja que interessante, o taxista era consumidor da empresa aérea? Não, imagina, ele estava tocando sua vida, né? Trabalhando ali, mas ele foi equiparado, porque nesse acidente de consumo ele entra como um consumidor, então ele foi indenizado como as outras vítimas foram, né? Isso é muito inteligente. Quando o consumidor ele fala isso, olha, as vítimas todas desse acidente têm que ser equiparadas a consumidores, porque imagina, o taxista ia ter que provar com mais dificuldade quando ele foi, vamos dizer, incluído nesse evento danoso. O risco é da empresa. Se a empresa tem esse negócio que pode alcançar outras pessoas, né? Então, obviamente, isso precisa ser acolhido em termos de pretensão indenizatória. Então, é isso que a gente vai usar aqui, né? Eu gosto muito do artigo 17 porque ele é justo. Ele fala, bom, todo mundo que é afetado por isso precisa ser reconhecido como consumidor. E, claro, vai utilizar todo o sistema consumerista em seu favor. Tudo bem? Então, com isso aqui, eu vou destacar agora o papel, né, da proteção ao consumidor. Veja, não há como negar a vulnerabilidade e a hipossuficiência do autor. Face de rigor, portanto, a aplicação do artigo 6º ou 8º do CDC, reconhecendo-se a inversão do ônus da prova em seu favor. Tá? Vulnerabilidade do consumidor ela é pressuposta. Todo consumidor é vulnerável, especialmente no aspecto informacional. Né? Ele não conhece o sistema, ele não sabe como funciona a operação bancária interlaçada com a do mercado, o sistema de crédito. Ele nem precisa saber, não é o business dele. Já o mercado tem que fazer. Então, o Código de Defesa do Consumidor fala isso, olha, todo consumidor é vulnerável, alguns ainda são hipossuficientes, porque eles não têm condições técnicas de entender, né, essa condição de provar, portanto. Então, o artigo 6º diz o que ele não conseguir provar, né, e se há uma dificuldade imposta pela sua situação de não conhecer mesmo como funciona, então ele pode pedir a inversão do ônus da prova. Então, já estou pedindo aqui, falo, ó, SDC, ele é consumidor e já estou requerendo aqui. Vocês vão perceber que lá no final da peça, eu vou lembrar de novo, na hora de falar das provas, eu vou lembrar. Mas lembra que eu falei para vocês? Tudo que eu quero convencer o juiz, eu utilizo a parte da fundamentação para fundamentar por quê. Ele é vulnerável, né? O artigo 6º, 8º, ele tem requisitos, né? E, na verdade, essa hipossuficiência é uma, né? É uma das
das pressuposições que o artigo prevê. Então, vale a pena você fundamentar e convencer um juiz de que realmente tem que aplicá-la. Certo? Com isso, eu encerro o primeiro tópico. E agora eu vou falar, não existe relação jurídica, incide CDC. Então, agora vamos falar dessa responsabilidade por fato do serviço. Vejam só. A responsabilidade por fato do serviço vem prevista no artigo 14 do CDC. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Então, aqui, na verdade, vocês viram que eu já mencionei um pouco o fato do serviço no item 1, dizendo, ó, equipara-se o consumidor, né, a vítima desse fato do serviço. E agora eu digo, é exatamente esse o caso dos autos. Por quê? Porque, como se percebe, a responsabilidade é objetiva, por ser inerente ao risco da atividade. E, ante o exposto, merece o autor ser indenizado de forma integral. Então, eu só trouxe esse tópico, mas aqui caberia a gente trazer mais outros pontos. Olha, quando o mercado presta serviços e ele tem uma conexão com as instituições bancárias, cumpre a ele fazer isso de forma isenta de erros. Então, ele tem que coletar as informações bancárias para aceitar os cheques, para celebrar os negócios jurídicos, e não aceitar de qualquer maneira, depois pôr na conta de outro que foi vítima de furto. Então, esse defeito, quem tem que responder por ele não é a vítima, que fez o que estava ao seu alcance, reportou a instituição bancária, enfim, fez o seu caminho para tentar evitar o dano. Quem tem que fazer efetivamente essa reparação vai ser, obviamente, a empresa. Então, com isso eu digo, ela é a responsável, né? Então, com isso eu já tenho uma fundamentação interessante e aí consigo trazer o cerne da questão. Nós vamos começar agora a falar sobre pedido, ok? E no pedido vocês vão perceber que eu ainda vou voltar a falar do fundamento jurídico, porque no pedido agora eu vou ter que definir quais são aqui os meus pleitos, o que eu quero aqui. Quando eu fiz a minha indicação do nome da demanda, ali eu já tenho a dica do que eu quero. Eu quero declaração de inexistência, eu quero obrigação de fazer, eu quero indenização, eu quero tela antecipada, né? E o código gosta disso. O código traz essa indicação técnica. Autor, seja claro em relação ao seu pedido. Vamos ver um pouquinho? Vejam só. O pedido está previsto no artigo 282 do CPC de 73 e no novo CPC no artigo 319, inciso 4. Os dois casos são inciso 4, tá? A petição inicial indicará o pedido com as suas especificações. Esta é a finalidade maior do jurisdicionado, é o item de grande importância. Você pode até não caprichar tanto em outros pedaços da sua petição. O final, você esqueceu o requerimento de citação, no início a qualificação ficou mais ou menos, os fatos também acho complicado, mas enfim, os fatos não ficaram tão claros, mas o pedido não dá. Porque, como eu disse, se tudo der certo na sua vida, o juiz vai pegar o dispositivo da sentença e vai copiar do seu pedido. Julgo procedente para condenar, declarar, constituir. Ali é o sonho de consumo. É o que você quer que aconteça, né? Por isso, vale a pena caprichar. E eu, por exemplo, sou sempre bastante preocupada aí com relação ao perfil do pedido. O código também é. Querem ver? Vejam que ele tem bastante regra a respeito. O pedido deve ser certo e determinado. Isso está no CPC de 73, no artigo 286, e no novo CPC em 2 artigos, no 322 e no artigo 324, né? Então, o que a gente tem que lembrar em relação ao pedido? Deve-se pleitear um provimento jurisdicional, condenação, declaração e ou constituição, que é o chamado pedido ou objeto imediato, e, na sequência, o bem da vida pretendido, quantia em dinheiro, a coisa a ser entregue, que é chamado na doutrina de pedido imediato ou objeto imediato, tá? Então, vamos entender. O pedido imediato é aquilo que eu quero que o juiz faça. Juiz, eu quero que você condene a pagar. Juiz, eu quero que você declare a inexistência da relação jurídica. Ou eu quero que você decrete o divórcio, né? Eu estou pedindo para o juiz dar uma ordem, um provimento jurisdicional. O bem da vida é aquilo que me fez imediato, né? Um pouco mais. Por que eu vim aqui mesmo? Porque eu quero a condenação a dinheiro. Eu quero a paternidade. Eu quero o fim do vínculo conjugal. Então, esse é o cerne da questão. Então, o ideal é que o pedido represente essas duas facetas. É o provimento jurisdicional, que é, concretamente, juiz, o que você pode fazer? Condenar. E, no plano material, a pagar a indenização de tanto.
tá? Nós vamos falar daqui a pouco aqui do dano moral, né? Porque o dano moral, ele muitas vezes tem uma dificuldade nesse quanto, mas é preciso que isso seja expresso. Vejam só. Atenção, também o quantum desejado deve ser expresso na formulação do pedido. Como exceção, em certas hipóteses, o código permite que se faça um pedido genérico, sem liquidez, em que não se indica desde logo o objeto mediato. Vamos entender isso então? O que o sistema nos diz? Que quando você diz, eu quero que condene o mercado X réu a pagar indenização no valor de R$ 55.000, R$ 100.000, R$ 15.000, o ideal é que você tenha o pedido certo, determinado e líquido, né? Embora não diga o líquido, determinado é lido assim, num valor expresso, numa quantia. Por que isso é importante? Até para o réu poder se defender, né? Eu quero condenar a pagar um valor. Mas valor de quanto? Né? Vamos conversar aqui, eu preciso ver se é excessivo. Para poder me defender, eu preciso saber quanto você quer. Então, tudo isso precisa ser bem delineado, precisa ser bem esclarecido, né? Então, o ideal é que isso conste na petição inicial. Como eu disse, em alguns casos não dá para saber quanto é o valor inicial. Aí o código te libera e fala, ó, nesses casos pode fazer um pedido genérico. Vamos ver? Do pedido genérico, tem regra similar do CPC de 73, que é o 286, no novo CPC, no artigo 324. O pedido deve ser determinado. Então, a regra é que o autor deva formular um pedido em que discrimine o que pede, indenização, e o quanto pede, qual é o valor, qual é o montante pretendido, ok? Veja aqui o artigo 324, parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico, sem o quanto, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Vamos parar aqui, então, conversar um pouquinho? Vejam o item 1, nas ações universais. Não é o nosso caso da Gleison, mas né, poderia eventualmente pensar no outro caso. Imagine que é um caso de herança, você é procurado por alguém dizendo, olha, eu sou filho de Ladislau, meu pai me reconheceu pouco antes de morrer, mas os meus irmãos, meio-irmãos, não me aceitam, porque eu sou filho de um caso extraconjugal do meu pai. Meu pai disse que queria que eu participasse da herança, mas não teve tempo de fazer testamento, então ele morreu. Então agora eu quero procurar meus direitos. Ok, então vamos lá, né? Vamos atrás desse inventário, se for o caso, vamos fazer uma petição de herança. E doutora, você vai pedir quanto para mim aí? Eu falei, então, qual que é o valor da herança? Quantos herdeiros você tem para compartilhar aí esse montante? Ah, doutora, eu não sei de nada disso. Eu acho que são 4 e dinheiro não tem ideia. Bom, então é uma ação universal, eu não tenho como individual. Eu falei, excelência, eu quero a cota à parte dele, né? Pelo cenário, se são 4 herdeiros, agora são 5, então eu quero 1/5 da herança. Tudo bem, óbvio, né? Então eu falei assim, enquanto você não souber, você não pode entrar com a ação na justiça? Aí eu teria uma limitação de acesso à justiça. Então faz sentido, tá? Agora volta aí pro slide, olha o item 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Isso aqui pode interessar para a responsabilidade civil, né? Quando você tem, por exemplo, uma dificuldade de saber quando é que acaba o efeito do dano. Então, por exemplo, num acidente de veículo, em que a pessoa ficou muito machucada, ela está tendo dores de cabeça lancinantes, ela está tendo que fazer fisioterapia para poder consertar o joelho que está ruim. Quantas sessões de fisioterapia? Quanto tempo ela vai ter para resolver o problema da cabeça? Vai ser um tratamento? Vai ser medicação? Você percebe? Quando você tem danos físicos envolvidos nas ações de erro médico, nas ações de acidente de veículo, você tem aqui uma dificuldade maior. Por isso é importante que você cuide de um pedido de janeiro. Fala, excelência, eu não tenho ideia, né? Mas eu preciso ter uma chance de alegar genericamente e depois eu vou demonstrar isso numa fase de liquidação de sentença. Nós vamos trazendo documentação médica e vamos vendo, né? Pode ser 20 sessões de fisioterapia, podem ser 40. Isso vai depender da evolução do organismo que eu não consigo divisar desde logo. Então, nesse caso, andou bem o código, é possível considerar um pedido genérico, tá? E olha o item 3 aí. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, né? Então, também seria um caso mais raro de acontecer, não o nosso caso de consumidor aqui, né? Eu, por exemplo, tenho um contrato em que eu preciso
celebrar uma escolha entre dois objetos, mas eu preciso ver, eles precisam me apresentar primeiro. Então, como é que eu vou pedir se eu ainda não sei qual foi? Estou pensando aqui numa ninhada de cachorrinhos, eu vou escolher uma das fêmeas, né? Mas qual é a fêmea? Eu preciso ver. Então, eu vou pedir, olha, eu quero um cachorro da melhor condição, mas não sei qual. Então, vai ter imediato do outro, tá? Então, os casos de pedido genérico são interessantes e eles atendem a situações peculiares do direito material, em que a pessoa não consegue efetivamente, né, resolver sozinha e delinear isso sozinha. Por isso faz sentido o pedido genérico. Mas será que isso, por exemplo, se configura nos casos de dano moral? Porque o dano moral é delicado. As pessoas dizem, dano moral, eu vou fazer uma alegação genérica. Será que é o caso do dano moral? Daqui a pouco a gente responde. Até já.